Hoje eu tô aqui com a doutora Alessandra, neurocirurgiã, que eu admiro demais. Ela é tão jovem, tão especializada, e recentemente eu fui na inauguração do Centro de Vacinação Horus. É um espaço maravilhoso. Quando você entra assim, ó, vem uma energia muito boa. Eu achei linda a clínica dela, porque assim, cada espaço tem um Buda. E hoje eu quero apresentar para vocês quem é a doutora Alessandra. Muito obrigada por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Bom. Igual a senhora falou, a energia da clínica era muito boa, mas a senhora triplicou a energia boa de lá, né? Ai, que bom! Quando ela chegou lá, a alegria encheu, incendiou a clínica. Nossa, foi muito legal, assim. E na inauguração do centro de vacinação, tinha os pacientes dela que ela operou, sabe? Endeusando você, sabe? Eu achei tão legal aquilo. Eles viram uma verdadeira família, né, dona Kika? É muito bom isso. Gente, antes de tudo, eu fiquei sabendo que a doutora Alessandra, ela se formou em medicina com 23 anos. Como que foi essa história, essa opção pela medicina? Foi desde muito cedo que você optou? Dona Kika, eu resolvi ser médica aos 5 anos. Foi um evento muito engraçado, muito familiar. Eu fui buscar a minha irmãzinha na maternidade. Foi eu, minha avó, meu pai. Nós fomos buscar a minha irmãzinha, eu peguei minha irmãzinha. Aí saí correndo na frente da avó, muito agitada, espoleta. Tava lá na frente, aí eu parei assim, vó, eu decidi o que eu vou ser quando crescer. Aí eu lembro até hoje da carinha da minha avó, você não vai acreditar. Nossa. Ela falou, é mesmo, minha filha, o que você vai ser? Ah, eu vou ser médica. Com 5 anos? Com 5 anos. Nossa. E vou falar, não mudei em nenhum dia até fazer o vestibular. Não teve essa mudança. Logo você entrou? Eu entrei 1 ano depois. Eu terminei o 3º ano, aí 1 ano depois eu entrei. Olha que beleza. Além dessa opção linda que é medicina, você é inteligente, né? É 6 anos, né? 6 anos. Eu fiz 6 anos na Universidade de Brasília. E aí depois eu fiz a neurocirurgia. Depois de fazer a neurocirurgia, eu me dediquei à neurocirurgia oncológica e neurocirurgia funcional. De lá pra cá, é isso. Uma hora eu tô cuidando dos pacientes com epilepsia, outra hora dos pacientes com doenças oncológicas, dores crônicas. E, na verdade, assim, epilepsia e oncologia, elas se casam, porque gira em torno de preservar a função, de preservar o estado neurológico do paciente, manter o mais próximo da normalidade possível, né? E você tem, assim, vários médicos profissionais da saúde na sua família ou é só você? Na verdade, os que tem, eles vieram depois de mim. Eu sou a inspiração para a juventude. Ai, que bom! Eu que já tô velha na família. E depois que você se formou, você já tinha certeza da área que você queria? Não. Olha, quando eu entrei na medicina, também, outra surpresa. Aí todo mundo perguntava assim, o que você vai ser? Qualquer coisa, menos neurocirurgiã. Olha que barata! Vou ser qualquer coisa cirúrgica, menos neurocirurgiã. E aí, até o 7º semestre, eu estava lá toda organizada para ser dermatologista. Olha. Eu estava seguindo os passos da dermatologia, fazia pesquisa, tinha ambulatório, publicava, aquelas coisas todas. Mas eu ia ficar o tempo ocioso. E eu peguei a disciplina neurocirurgia. E aí, o Dr. Paulo Melo, que era o chefe da disciplina, e que depois ficou assim famoso, que todo mundo falava, seu vô passou, não sei o quê. Ele virou meu vô na faculdade, na universidade. Aí ele falou, primeiro dia da disciplina, ele falou, você que é a Alessandra? Aí eu falei, sim, sou eu. Ah, você gosta bastante de pesquisa, não é? Aí eu falei, gosto sim, doutor Paulo. Aí ele, você quer fazer uma pesquisa? Aí eu falei, só se for agora.
pronto, estou aí na neurocirurgia até hoje. Apaixonei. Fui cuidando dos pacientes da universidade e eu não conseguia mais largar. E eu fiquei até o final. E fui seguindo os passos do Dr. Paulo. Quando eu saí da residência, eu fui admitida, né, como membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Aí eu desci aquela rampa, sentei ao lado de um dos ex-presidentes, fiquei conversando e logo na sequência, na Assembleia, tinha uma eleição. Tinha a eleição dos diversos cargos para a próxima gestão. Ele levantou, ele me conheceu meia hora, Dr. Cid. Aí ele me levantou e falou assim, eu quero indicar a doutora Alessandra para o cargo, era comissão de acreditação. Aí ele levantou, outro professor meu levantou, o meu professor começou a rir, né? Que eu tinha acabado de receber o título, estava descendo. Aí outra, eu quero corroborar a indicação da doutora Alessandra. O outro professor começou a rir do outro lado, né? Aí ele, Alessandra, não, eu também vou indicar. Aí eu fui eleita, você acredita? Gente. Primeiro dia de sociedade eu já fui eleita. Nossa. Aí eu tô aí, sempre ajudando a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ora eu tô coordenando alguma comissão, ora eu tô na tesouraria, agora eu tô na comissão de título de especialista, que é uma comissão que a gente avalia os residentes que terminaram a residência. Aí a gente faz as provas para que eles possam, de fato, ingressar no mercado de trabalho como neurocirurgiões. A própria experiência foi te levando para esse lugar, né? Isso. Não é que você falasse, não, eu quero fazer neurocirurgia. Eu acho que as circunstâncias, o trabalho que foi te levando para esse caminho, né? Porque eu não queria neurocirurgia quando eu entrei na faculdade. Porque aos 7 anos eu perdi uma priminha, que era minha priminha que eu gostava muito, com um trauma raquiomedular. Então a neurocirurgia para mim era sinônimo da perda da minha priminha. Na verdade foi isso. Só que aí depois, quando eu comecei a fazer a especialidade, aí eu fui vendo que você poderia resgatar muitos daqueles pacientes. Inclusive, a minha priminha, ela poderia ter sido resgatada de alguma maneira. Eu acho que nada é por acaso. Então tudo tem um porquê na vida. Então aquele trauma, aquela história serviu para você pensar que talvez a neurocirurgia não fosse uma especialidade boa. E depois você muda, né? É uma especialidade ótima. Até porque neurocirurgia, há 40 anos atrás, neurocirurgia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, são fases diferentes. São fases muito diferentes. Eu acho que se você lembrar, há uns 40 anos, quando alguém fala assim, vou operar a coluna vertebral. E hoje é uma coisa relativamente corriqueira. Quantas pessoas operam a coluna diariamente? Inúmeras. E hoje a gente tem, assim, muita tecnologia para fazer isso. A gente tem muito mais segurança. É uma área da neurocirurgia? A coluna? Coluna, somos os neurocirurgiões que operamos também. Eu achei que era ortopedista. O ortopedista também faz coluna. Faz junto, né? Às vezes até junto. Às vezes até junto. O neurocirurgião, ele faz muito tumores dentro da medula, faz hérnias de disco. O ortopedista também acaba fazendo praticamente tudo mais. Ele se dedica mais à escoliose, às coisas que são mais do osso, propriamente dito. Entendi. Que a coluna tem a coluna vertebral, osso, tem a medula, né? Que é o que leva a informação para os braços, para as pernas. Doutora, e eu vejo assim que você é muito bem sucedida como neurocirurgiã. E o que te levou a inaugurar esse centro de vacinação? Nós passamos agora por um período bem complicado, né? Foi. Todos nós ficamos aí isolados, tivemos 2019, 20, até 21 ainda foram anos difíceis para a gente em função do isolamento por Covid. Nesse período, eu não parei de trabalhar, em nenhum minuto. Não fechei o consultório. E por que eu não fechei o consultório? Nessa época eu lidava com muitos pacientes, eu continuo lidando com muitos pacientes portadores de epilepsia. Então se você deixa esse grupo sem medicação, o que vai acontecer? Eles vão parar todos na UTI. As UTIs estavam
super sobrecarregadas. Você não tinha lugar para nenhuma outra doença, praticamente. Tudo era Covid. O que eu fui percebendo nesse período é que as pessoas não estavam exatamente imunizadas. Você vai conversando com as pessoas, não fez tal vacina, a gente esquece que precisa tomar a vacina contra a gripe, esquece que tem que tomar a vacina contra a pneumonia, porque a gente acha que assim, terminou 4 anos, ok, tá tudo certo, a gente tomou todas as vacinas, estamos prontos para viver os nossos 100 anos, e não é assim. Existem outras coisas que vão nos acometendo ao longo dos anos. E aí eu comecei a fazer um trabalho dentro da clínica de conscientização desses grupos. Uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente pós-Covid, foi o aumento da incidência de herpes zoster. É verdade. Chamou muita atenção. Começou a me chamar muita atenção porque chegava muitos pacientes com herpes zoster, tanto na fase aguda, né, que é aquele momento que aparecem as bolinhas na pele. Talvez as pessoas conheçam como cobreiro. Né? Você já ouviu esse nome? Já. Então, antigamente até benzia, né? Até benzia. Eu não sei se você lembra dessa crença, que se encontrasse do outro lado, morria. Você chegou a ouvir isso? Eu já ouvi isso. Bom, aumentou muito o número, e talvez porque as pessoas ficaram um pouco imunodeprimidas, não só pandemia, mas porque as pessoas ficaram em casas, isoladas, sem convívio social, e aí sem exposição a inúmeros germes. Então, seu sistema imunológico, de fato, ele ficou enfraquecido. O herpes zoster, na verdade, é uma reativação do vírus da varicela, que é o que a gente fala, a catapora. Então, a gente tem a catapora quando é criança, o vírus fica lá dormindo e ele é reativado no período adulto, principalmente após os 50 anos. E aí, quando ele reativa, ele faz o que a gente chama principalmente de... ele segue o trajeto do nervo, né? E aí vai fazendo aquelas vesículas no trajeto do nervo. Por exemplo, se você tem na região torácica, próximo às costelas, aí ele segue uma costela certinho, conforme o nervo que ele pegou. Se você tem o herpes zoster, por exemplo, no olho, no quinto nervo, aí ele segue o trajeto. Então ele segue o trajeto certinho, e as pústulas também. Irrita, coça, tem uma coisa. Mas tem uma coisa que é a consequência crônica, que eles ficarem com a neuralgia pós-herpética, que aí eu trato muito como neurocirurgiã, porque alguns casos ficam refratários e às vezes você tem que lançar a mão de alguns procedimentos neurocirúrgicos. E aí eu comecei a conscientizar outras pessoas que não tinham problema, e até os familiares de quem estava aparecendo: olha, vamos tomar a vacina contra a herpes e tudo. Só que as pessoas saíam, faziam todos os exames da parte neurológica, óbvio, que era o que eles estavam preocupados, aí eles voltavam sem vacinar. Eu falei: meu Deus do céu, por que eles não vacinam? Porque sai e esquece. E eu fui a um congresso uma vez, aí eles estavam falando da vacina, né? Era contra a herpes. A herpes foi a motivadora de tudo. Eu falei: eu acho que eu vou levar essa vacina pro meu consultório, porque eu vejo que as pessoas não se vacinam e o número está muito grande. Então, pelo menos para os familiares não ficarem afetados, porque às vezes o marido chega lá, eu trato, aí depois de um tempo a mulher também, um parente. Eu falei: bom, vamos tentar melhorar isso. Surgiu a oportunidade, eu vi um espaço e eu montei logo uma clínica de vacinas que contempla, eu costumo falar, de 0 a 180 anos. Então nasceu... Gente, é muito legal o centro dela. Parece que é uma continuação do instituto seu, né? De neurologia. Eu fiz assim. É no mesmo estilo. É no mesmo estilo. Um é Instituto Horus de Neurocirurgia, que é aquela cor vermelha, né? Marsala. Aí o outro a gente fez um Instituto Horus de Saúde Integrada, porque aí a gente vê mais o paciente de uma maneira, não só assim, um paciente de neurocirurgia, de neurologia, mas mais amplo ainda. Eu já costumo ver o paciente como um ser humano, inserido dentro de um contexto social, dentro de uma família, procurar saber tudo da vida dele, é tão bom. Fica tão
tão mais suave. Eu vejo que você não é aquela neurologista fria, você envolve muito o lado pessoal, o lado humano. Então eu acho que você engloba a neurocirurgia com a parte de psicologia também, né? Porque assim, se a gente não tem o paciente como aliado, a gente não vai vencer os problemas. O que ele pensa? Será que ele vai tomar aquela medicação que você prescreveu? Às vezes, o paciente, se você não dá abertura suficiente, se você não tem um acolhimento, a parte teórica, a parte médica, né, propriamente dita, a parte científica, é super importante, é a base. Mas se você só pensa assim, isso aqui é um cérebro doente, e não consegue conversar com o paciente, com a família, entender, por exemplo, por que ele não toma a medicação, por que ele não faz a fisioterapia, o que está por trás. Isso ali tudo envolve um contexto psicológico. A senhora que é psicóloga entende muito bem que a cura não é só você chegar lá e pum, e dar um remédio, né? Não é mesmo. E fazer a cirurgia. Não, também não. É todo um processo. Você faz uma cirurgia de coluna, por exemplo. Não é só fazer a cirurgia de coluna que vai resolver, vai tirar a sua dor. Você tem que tomar a medicação, você tem que seguir os movimentos que o seu médico libera, você tem que tirar os pontos no tempo certo, tem que tomar o antibiótico. Então, não é só o médico, muito pelo contrário, é o médico, o paciente e a família. Todo é que vai curar o paciente. E que vai melhorar a qualidade de vida. Quando a gente cura um paciente, a gente cura uma família. Porque não só tem o sofrimento daquela pessoa. Verdade. Eu já tive vários pacientes que chegam lá, tem inúmeras crises convulsivas na hora que chega no consultório. Se você não se adapta bem àquela família, você não consegue fazer o tratamento. Por quê? Epilepsia refratária é um problema bem sério, que tanto pode acontecer na criança. E tem muitos casos ainda hoje em dia? Epilepsia? Tem muitos casos, muitos. Existem inúmeras causas para você ter epilepsia. Primeira coisa, o que é epilepsia? Um paciente que apresenta 2 crises convulsivas espontâneas no intervalo maior de 24 horas e aí você dá o diagnóstico de epilepsia. Você faz todos os exames, vê se não tem um tumor que causou aquela crise, por exemplo, se não tem um distúrbio metabólico grave. Aí você dá o nome de epilepsia propriamente dita. Aí você vai procurar as causas. Às vezes tem uma displasia, que é uma malformação cerebral. Às vezes é uma alteração genética, é uma alteração mais bioquímica, elétrica, eletrofisiológica. Nos idosos, por exemplo, que é o segundo pico, né? Pós-AVCs, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, pós-infecção também. A gente também tem infecções no cérebro. Isso causa uma cicatriz e aquela cicatriz vai causar as crises convulsivas. Cada caso é um caso. Os casos que vão para a cirurgia são aqueles casos que você não consegue resolver com medicação. 70% dos pacientes que têm epilepsia, ok, você vai resolver com medicação. 30% você não consegue resolver com medicação. Você passa 2 medicações, chegou na 3ª medicação adequada, numa dose adequada, num tempo adequado, é cirúrgico. E o ideal é que você não fique enrolando assim, deixa sofrendo com crises sem durante 15 anos. Não, você viu que não vai resolver, tem que ir atrás de um tratamento neurocirúrgico. São muitos casos, não diminuíram porque as causas são inúmeras. A gente tem as causas neonatais, quando você tem casamentos consanguíneos e já existe um histórico de epilepsia e você detecta alguma alteração genética, você tem uma chance maior de ter. Algumas regiões do país, alguns lugares que são mais afastados, mais interiores, existe um número maior de casamentos consanguíneos. Tem, casos durante o parto, por exemplo, fórceps? Tem. Então, isso daí é pós-evento isquêmico. Aí eles fazem lesões graves no cérebro,
Aí aquelas lesões que são as isquemias, é um AVC isquêmico num bebezinho. Aí eles vão desencadear crises convulsivas, são pacientes graves que têm alguma alteração de mobilidade, de fala, tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, também às vezes no retardo do parto, né? Exatamente. A criança tem o sofrimento fetal agudo. Sofrimento fetal, né? Isso. Uma coisa, a gente está aqui num mundo tecnológico, você está no centro de São Paulo. Uma coisa é você ter acesso a uma Promater, a um Einstein, a um Oswaldo Cruz, aos hospitais de grande porte. Se você se afasta um pouco, mesmo que seja em São Paulo, se você vai para os interiores e se você, por exemplo, pega essa população que tem menos acesso ao serviço de saúde, as chances de ter problemas no parto, de demorar, de ir e voltar do hospital várias vezes, elas aumentam. E aí, nessas populações, o número de pacientes com epilepsia pós-hipóxia, né, por retardo no parto ou por parto traumático, é bem maior. Eu lembro que a Sabrina ficou 40 horas em trabalho de parto. Sério? Aí chegou uma hora que o médico falou para ela, Sabrina, vamos pra... porque ela queria normal. Ela queria normal. Entendi. Aí, porque também tem essa... Aí ele falou, vamos partir pra cesárea, porque senão eu não me responsabilizo mais. Porque senão começa a colocar a criança em risco. Aí que ela foi, que ela queria normal, tava tentando, não conseguiu. Aí a gente falou, Sabrina, vai pra cesárea, porque ela se preparou tanto para ter parto normal. Queria todo preparou, tinha até aquela parteira, como chama? A doula. Doula. Tinha parteira, tudo. Mas aí chegou uma hora que ela falou, nossa, não foi do jeito que eu queria. Eu falei, mas não tem problema. Parte pra cesárea. Aí partiu pra cesárea e deu certo. A gente precisa ter essa consciência. Mas isso, dona Kika, foi uma opção dela. Ela tentou. Ela fez uma tentativa de fazer o que a gente chama de parto natural, mas em condições totalmente assistidas. Existem mulheres que elas nem sabem se elas teriam indicação, se elas teriam realmente condições de fazer um parto natural. E elas ficam expostas horas e horas sem ter um acesso à possibilidade de um parto cirúrgico. Então esse é um grupo importante. E eu tenho vários pacientes que vêm desse grupo desse contexto social. Entendi. Pra gente terminar. Tá tão bom a conversa? Tá ótimo. A gente fica com... Aprendi muito já aqui, aprendi muito com você. Eu que quero aprender psicologia com a senhora, muito. O que você quer que o público saiba sobre o seu trabalho? A mensagem que você quer passar como neurocirurgiã? A gente precisa procurar um especialista em doenças do sistema nervoso central, não é só quando a gente está doente. Não é só quando você está assim com aquela dor de cabeça insuportável que você vai parar no hospital e aí descobre que tem um aneurisma e que está roto. Então, assim como todo mundo se preocupa em ser avaliado pelo cardiologista, pelo ginecologista, pelo urologista, é importante ter essa consciência de ter uma busca mais ativa pelo neurologista, pelo neurocirurgião. E tem assim, tipo, um check-up neurológico? Primeira coisa é ser avaliado clinicamente. Aí, baseado no que você tem de queixas, que talvez você nem ache importante, o especialista vai direcionar o tipo de exame que é necessário, individualizado. É muito importante. A gente às vezes pensa que tem só uma dorzinha de cabeça, aí toma inúmeros remédios, vai lá e descobre uma metástase, um câncer primário na cabeça, um aneurisma, sendo que se você tivesse procurado o auxílio logo no início, provavelmente você não passa por tanto sofrimento, não tem que ficar vários meses no hospital.
ou até ficar com algum grau de sequela. Isso é importante. É tipo uma prevenção, né? Isso. Eu achei que nessa parte de neurologia, como por exemplo, existe um exame ginecológico que você tem que fazer todo ano. Existe também essa prevenção, né? Não, existe também. Por exemplo, a ressonância é um exame muito moderno. Se for necessário, você vai lá, faz uma ressonância, vê por que você está tendo tanta dor de cabeça, por que às vezes você tem alguns tremores, tem o eletroencéfalo. Existem vários exames para serem feitos. Eu fiz a ressonância. Tá tudo ok, dona Kika? Aí a Sabrina perguntou. A revisão dos 25 da dona Kika tá ok, viu? Faz uma ressonância na minha mãe para ver se tá tudo certinho lá. Ele falou, olha, pior que tá tudo certinho. Melhor que está tudo certinho. Melhor, né? E a outra questão, o outro recado hoje, mais do que nunca, a gente tem que se conscientizar da necessidade de manter o esquema vacinal completo. Hoje as doenças infecto-contagiosas, elas tomaram um poder absurdo. A gente viu aí o que aconteceu com o Covid, a gente viu o que aconteceu com essas gripe aviária, H1N1, todas essas doenças. O próprio problema da dengue atualmente, né? Então, vamos nos cuidar. Hoje o conhecimento hoje tá mais fácil. Hoje é mais fácil sobreviver e sobreviver bem. Você consegue prevenir, né? Muitas doenças, né? Sempre melhor do que remediar. Muito. Sai sempre muito mais barato para o sistema de uma maneira geral e é sempre muito menos doloroso para a gente como ser humano. É verdade. É importante a gente ter uma qualidade de vida boa. É importante ficar bem. Nossa, é muito importante. É muito importante chegar aos 100 anos dançando, verdade, cantando. Você acredita que meu avô morreu com 104 anos? Lúcido, brigando com todo mundo. Agora, bravo. Minha mãe faleceu cedo. Minha mãe faleceu com 58 anos. E quando a minha mãe faleceu, porque ele era muito grudado na minha mãe, ele falou assim, agora pra mim, eu acho que já chegou a hora, ele falou. Mas 104 anos. Agora, minha mãe tinha uma saúde mais frágil. Então, minha mãe foi muito cedo. Nossa, pra gente foi um choque. Uma jovem. Ela foi pro hospital, assim, com dor de estômago. No dia seguinte, ela faleceu. Deu embolia pulmonar. Ela achava que era uma dor de estômago? Ela fez a endoscopia e na madrugada deu embolia pulmonar. Então, eu acho assim que é muito legal a gente se prevenir, né? A gente sempre tá com os exames em dia, pelo menos as avaliações em dia. Pelo menos uma vez por ano eu faço. Precisa, viu? Não é só porque tem 25 anos que não vai fazer exames, hein? Gente, eu tô muito feliz de entrevistar e conhecer um pouco mais da doutora Alessandra. Ela não é uma neurocirurgiã só, ela é uma psicóloga, ela é uma pessoa muito humana e isso me encantou muito em te conhecer. Ai, dona Kika, eu é quem estou encantada com a senhora. Obrigada. De verdade. A alegria da senhora, a alegria dela é curativa, viu? Vocês podem conversar com a dona Kika, que cura. Em breve, a gente vai lá na clínica, no Instituto Horus de Neurocirurgia e no Centro de Vacinação, para mostrar para vocês a energia daquele lugar, como é gostoso entrar lá dentro. Então, obrigada, muito obrigada. Próximo vídeo, eu tô louca para mostrar para vocês. Então, no próximo vídeo, nós vamos assim abrir a vida da doutora Alessandra. Vamos liberar, né, dona Vamos liberar. Faz tempo que tá pra gente, né? Fazer essa entrevista, de apresentar a doutora Alessandra. E agora a gente conseguiu realizar. Porque ela tem agenda assim, bem lotada, bem cheia. A dona Kika também.
Então, Mas foi maravilhoso. foi. Eu amei, gente. Ó, se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal da Ana Kika e segue a doutora Alessandra nas redes sociais, que vai estar aqui embaixo. Você quer falar suas redes sociais? Tem doutora.alessandra de Moura Lima, o Instagram, e tem Instituto Horus também, Instituto Horus _. Vocês entrando lá, vocês vão sentir um pouco da energia. Muito obrigada, doutora. Tudo de Beijo, bom. até a próxima. Beijos.